Agora chegou o momento da entrevista da noite com o juiz de direito Dr. Luiz Antônio Carrer, a cargo dos alunos do 8º ano do Fundamental 2. Boa noite, meu nome é Nicolas, aluno do 8º ano do Colégio Sementes do Espírito Santo. Falo direto da minha casa para a TV Sementinhas. Hoje estamos aqui com o Dr. Luiz Antônio Carrer, que responderá algumas questões sobre o seu trabalho. Boa noite, doutor. Meu nome é Luiz Antônio Carrer, eu sou juiz de direito no estado de São Paulo há 21 anos. Eu sou formado pela Faculdades Metropolitanas Unidas, hoje conhecida como UniFMU, no ano de 1997. Eu me formei neste ano e depois de 2 anos aproximadamente, 1999, eu ingressei no concurso de juiz no estado de São Paulo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, por volta de 14 anos, como office boy numa ótica. Ajudava na ótica, com a parte de atendimento e também na parte documental. E nesse primeiro emprego eu fui evoluindo nessa parte de promoção e comecei a trabalhar na parte de documentos, que foi o que me atraiu nessa parte jurídica e me ajudou também na escolha da universidade, da faculdade, foi o curso de Direito. Eu ingressei no curso de Direito no ano de 1993 e me formei em 1997. São 5 anos a faculdade de Direito. O que o motivou a escolher essa profissão? Com relação à escolha da minha profissão de juiz, durante a faculdade, eu pude fazer estágio em História de Advocacia e isso acabou me dando a oportunidade de analisar a atividade do juiz, do promotor, de um defensor público, e eu percebi que eu tinha um perfil mais de conciliador e de decisão. A figura do conciliador, ela independe até de você ser juiz ou não. Você pode ser um pacificador de conflitos, um intermediador em situações de conflito em qualquer área, na psicologia, como advogado, como juiz. Mas eu achei muito interessante a figura do juiz como aquele que ouve 2 versões e tenta chegar numa solução pacificadora, onde as 2 partes saem da sala de audiência ou de uma sala que tem a sessão de conciliação, com uma solução escolhida por elas e não através de uma decisão. Quais são os cursos e provas necessários para ser um juiz? Para o ingresso num concurso de juiz, a primeira coisa é você cursar uma faculdade de Direito, são 5 anos ou 10 semestres, e depois da formatura, você precisa exercer alguma atividade jurídica, que pode ser como advogado, defensor público, trabalhar no fórum, no Ministério Público, e também carreiras policiais como delegado de polícia ou escrivão, onde você permaneça pelo menos 3 anos. Um outro requisito é que você tenha um nome limpo, ou seja, você não pode ter envolvimentos em processos, envolvimento em situações que comprometam a sua imagem, como cheques devolvidos, envolvimentos em brigas, conflitos. Então você tem que ter uma conduta mais exemplar, justamente porque você vai julgar os próximos, né, outras pessoas, outros cidadãos, e a sua imagem não pode ter nenhum tipo de dúvida sobre o seu caráter, o seu comportamento, porque isso traria insegurança às pessoas que vão ser julgadas por você. Como se chega a ser juiz nos tribunais? Depois que você ingressa no concurso, você assume um cargo que se chama juiz substituto, onde você vai auxiliar outros
colegas, outros juízes, e também assumir cidades, locais onde esteja sem juiz. Esse período é um período de aprimoramento e de aprendizado, mas você já exerce a profissão. E nos 2, 3 primeiros meses de ingresso, você permanece em São Paulo, na capital, numa escola de formação de juízes, onde você tem cursos e palestras e já começa a atuar aqui na capital colocando em prática seus conhecimentos e ter mais segurança do exercício da profissão. Depois você tem um plano de carreira que inicia-se numa cidade pequena, com poucos habitantes e eleitores, onde você vai ser juiz de primeira instância. Depois você vai para uma cidade média, que é segunda instância, e depois você vai para que é a instância intermediária. E depois você vai para a instância final, que é a instância da capital de São Paulo, ou cidades grandes do interior, como Bauru, Presidente Prudente, Sorocaba, que são cidades maiores. E ali ele fica um bom tempo, até que ele tenha o tempo suficiente para ser promovido. Essas promoções elas se dão por antiguidade, ou seja, tempo de carreira, e por merecimento, que é quando o juiz tem uma produtividade e uma assertividade de trabalho, e isso vai ser analisado também para que ele avance na carreira. Somente depois de todas as etapas, o juiz consegue avançar ao tribunal, que é a cúpula da justiça, e onde ele pode se tornar desembargador. Hoje em dia, é muito difícil um desembargador com menos de 60 anos. Normalmente a gente chega no tribunal por mais ou menos nessa etapa, entre 58 e 60 e poucos anos. E ali é o topo da carreira. Então o juiz consegue alcançar o Tribunal de Justiça, sim. O senhor pode julgar um parente? Se eu posso julgar um parente, a resposta é não. Eu não posso julgar nenhum parente, amigo íntimo e pessoas do meu vínculo de amizade. E também não posso julgar um inimigo, se eu tivesse, porque o juiz não pode julgar ninguém onde exista alguma emoção envolvida, algum parentesco, para que não seja comprometido o seu julgamento e não deixe nenhuma dúvida para a sociedade e para as pessoas envolvidas no processo de que aquela decisão é a mais acertada. Então a resposta é não, eu não posso julgar um parente ou um amigo íntimo. Já trabalhou anteriormente em outra área relacionada ao Poder Judiciário? Eu não tinha trabalhado no Poder Judiciário ou no fórum antes de ser juiz. Eu fiz estágio em um escritório de advocacia durante toda a faculdade, no mesmo escritório, onde me deu uma boa experiência em acompanhar processos, em entender o funcionamento de um processo, da justiça, realização de audiências. Eu acompanhava advogado nas audiências, e essa foi minha experiência profissional na área jurídica antes de ser juiz. Eu fiz um concurso somente da magistratura, e pelo fato de eu ter me dedicado tanto na faculdade como no estágio, isso acabou gerando frutos, e a minha aprovação foi rápida, e foi justamente em razão do empenho que eu tive durante os estudos na faculdade e também a parte prática no estágio. Quais os pontos positivos e negativos dessa profissão? Os pontos positivos da profissão é justamente você estar envolvido em situações de conflito e onde você vai ter que ter o equilíbrio necessário para ajustar os interesses de um lado e de outro do processo, e chegando a um resultado mais satisfatório para todos. Eu tenho um imenso prazer de fazer o que eu faço, em ter uma decisão, e os fatos ou as circunstâncias negativas da carreira é justamente no início de carreira, em cidades menores principalmente, que a figura do juiz fica muito exposta. Você tem que ficar o tempo todo preocupado com a sua imagem, com a avaliação da sua imagem numa cidade pequena,
então você perde um pouco da privacidade. Também algumas decisões são criticadas, ou pelas partes envolvidas, ou pela imprensa, e porque não vai agradar a todos. Sobre ameaças, eu nunca recebi nenhum tipo de ameaça durante 21 anos de carreira, e eu acredito que isso se dá pelo fato de você ter respeito pelas pessoas do processo. Agora quem continua com as perguntas direto da casa dele é o João Vitor, também aluno do 8º ano. É com você, João. Boa, Nicolas. Boa noite, doutor. Doutor, o senhor, diante de uma função tão importante, consegue ter um momento de lazer? A profissão no início de carreira é um pouco difícil, porque você viaja muito, você passa por várias cidades do interior, você tem que se adaptar a isso, você tem que fazer mudança, alugar uma casa, fazer a mudança da mobília, dos seus pertences. Quando você se casa, a família acaba indo junto. Então, tem todas essas situações que acabam sendo difíceis, mas com o tempo, ganhando experiência, você vai tendo mais tempo livre, não é muito tempo, mas é possível você fazer uma academia, um esporte, ter atividades de lazer, como ir ao clube ou um restaurante, tudo isso é possível. O juiz é quem tem a decisão final? A regra que determina essa decisão? O juiz, quando tem um processo, ele profere várias decisões. A última decisão que o juiz dá no processo tem o nome de sentença. Ela coloca fim a uma etapa do processo, mas essa decisão não é a decisão final, porque a parte, ou podem ser as duas partes, caso não concordem com uma parte da sentença ou com toda ela pode recorrer ao tribunal. É um recurso, normalmente um recurso de apelação, e aí outros juízes, que são juízes mais antigos, os desembargadores, vão reanalisar essa decisão e confirmar ou não ela. É difícil tomar uma decisão racional diante de tanta turbulência emocional que estamos vivendo? Com relação às emoções envolvidas, ou que podem envolver um processo, a decisão do juiz, normalmente existem várias situações em que podem ocorrer emoções, sim, mas justamente a faculdade e a experiência do profissional, do juiz, faz com que ele fique um pouco mais distante dessas emoções e decida em cima de critérios técnicos, que é justamente o que a universidade e a experiência passa ao profissional, não só ao juiz, mas ao promotor de justiça e ao advogado. O senhor já fez uma decisão judicial que teve uma repercussão social? Eu já proferi decisão, não só uma, mas várias decisões de repercussão social, porque o juiz atua em áreas sensíveis, como a parte criminal, a parte relacionada ao poder público. Então, às vezes, algum político pode estar envolvido em algum processo, e às vezes essas decisões elas vão de encontro ou de acordo ou contra um anseio social. Então, vamos dar um exemplo. Supondo que tenha um município em que o prefeito ou um vereador está tendo uma atitude ou uma atividade contra o interesse público ou com desvio de dinheiro público, a sociedade tem um interesse muito grande nesse tipo de processo e a decisão vai repercutir, com certeza. Que mensagem o senhor passaria para quem quer ser um magistrado? O recado que eu deixo para os alunos é que persistam em seus objetivos, seus sonhos, e entendam que eventual dificuldade que tenham, seja socioeconômica ou de saúde, ou um outro imprevisto que a vida possa trazer, que é passível de contorno. E no meu caso, eu vim de família humilde, estudei em escola pública, tive que começar a trabalhar com 14 anos de idade, e eu sempre persegui meus sonhos. O aluno tendo bastante determinação, ele vai aí nessa fase de estudos,
ele vai carregar essa experiência de determinação também para o trabalho e para o êxito profissional dele e o êxito como ser humano, que é o que uma sociedade como a nossa está precisando hoje. Agora é a vez dos alunos do 5º ano do Fundamental 1 trazerem a última dica da noite da charada bíblica. Olá, meus amigos! Eu sou a aluna Maria Fernanda, do 5º ano do Colégio Semente do Espírito Santo. Já sabem qual é o nome dado das histórias maravilhosas contadas por Jesus? Ouçamos a turma do 5º ano narrando mais uma dessas maravilhosas passagens. Jesus nos ensina que devemos utilizar e multiplicar nossos dons no serviço do reino de Deus e para ajudar nossos irmãos. São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles. Fez produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar na terra e esconder o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhes confiantemente, 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebem 2 talentos adiantou-se também e disse: Senhor, confiastes nos 2 talentos. Eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor: muito bem, servo, bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que é um homem duro que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence, respondeu seu senhor. Servo mau e preguiçoso, saibas que colho onde não semeia e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância, mas o que não tem será tirado, mesmo aquilo que ele julga ter. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos.
Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado. E terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem souber a resposta, enviar para o WhatsApp do colégio 014 99877 8095, com identificação, nome e sobrenome. Serão sorteados brindes personalizados do colégio. Eu, Maria Fernanda Barbosa Vadinelli, direto da minha casa para a TV Sementinhas.